Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Negra Bela. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, afinal de contas é o vídeo do nosso primeiro diário de gravidez. O primeiro trimestre passou e eu quero dividir com vocês as sensações, como que foi tudo direitinho. Vou procurar ser o mais breve possível, até porque pro vídeo não ficar muito longo e chato. Já vou pedindo que quem não é inscrito, corre pra se inscrever. E se você não me segue nas outras redes sociais, me sigam lá também. Eu vou deixar tudo aqui na tela pra vocês e acompanhando o passo a passo desse processo que tá sendo maravilhoso na minha vida. Vamos começar então pela descoberta. A descoberta foi um processo maravilhoso, como no vídeo, naquele vídeo da surpresinha, né? Que eu fiz pro meu marido. Eu não imaginava que eu fosse engravidar de uma forma natural, né? Por que que eu falo isso? Eu sou uma mulher de 32 anos, eu engravidei com 31, já estou com 32 anos, mas eu venho aí de uma infância de muitos problemas de saúde, medicação muito forte. Então, eu imaginava que isso poderia me trazer algum problema no futuro, principalmente na parte gestação, porque todos os meus problemas envolveu aí sistema linfático, eu tenho 2 cirurgias bem grandes no meu corpo, então eu não achava que fosse acontecer de uma forma tão natural igual aconteceu. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, aconteceu de forma natural e nós ficamos muito felizes, como vocês viram no vídeo lá, né, da surpresinha e tal. Teve muita gente até que perguntou: O que você colocou nessa caixa de surpresa? Gente, foi apenas um papel escrito parabéns papai e o teste de gravidez, mais nada, eu não tive tempo. Desde os primeiros dias eu já estava sentindo os sintomas da gestação, mas eu não imaginava que era gravidez, né? Eu conheço muito bem o meu corpo, então qualquer coisa anormal que acontece comigo, eu já imagino assim, tá acontecendo algo diferente. Eu sei que tem algo diferente aqui. E eu tenho convicção absoluta que eu engravidei no dia 25. Mas nesse mesmo dia 25, isso durante o dia, eu fui ao médico, eu fiz meu exame preventivo, fui no ginecologista, fiz meu exame preventivo, eu não estava grávida, gente. Eu tenho convicção absoluta. No dia 25, o dia 25 era o meu último dia do período fértil, e eu tenho isso tudo muito controladinho. Eu sou a pessoa mais neurótica com relação a essas coisas que vocês possam imaginar. Eu tenho tudo muito controlado, então na minha cabeça eu não estava grávida e eu não tinha nenhum sintoma. Eu ainda falei com o médico: não estou grávida, não tenho nenhum sintoma de gestação nem nada, e eu só quero saber como é que está, como eu estou por dentro, até porque eu pretendo. Vou confessar a vocês que eu não planejava essa gravidez, mas eu esperava que ela fosse acontecer. Não evitava de nenhuma forma, né? Então, no dia 25, eu imagino que foi o dia, né, da fecundação. Logo na primeira semana, eu já comecei a sentir sintomas diferentes ali no meu corpo. Eu comecei a ficar muito melancólica. Quando eu estava pra menstruar, no meu período TPM, eu também ficava com essa melancolia. Muito melancólica, muito sensível, chorando por qualquer coisa. Mas, nessa ocasião, eu estava, assim, terrivelmente melancólica. E eu fiquei pensando: será que a minha menstruação vai adiantar? Porque a minha menstruação também não adianta em hipótese alguma. Ela vem certinho, é certo. No mesmo dia, ela vem. E eu ficava pensando assim: será que eu vou menstruar antes da hora? Mas não faz o menor sentido. E os seios terrivelmente doloridos. Mas muito doloridos, logo na primeira semana. Eu fiz o teste no final da segunda semana, né? Então, quando eu entrei pra segunda semana, eu já estava sentindo assim aquele sono. Eu deitei pleno domingo. Geralmente eu não gosto de dormir no domingo. Eu posso deitar no domingo, mas dormir eu não gosto, porque eu acho que eu vou perder o domingo. Se eu dormir, eu vou perder o domingo, porque eu trabalho 12 por 36, então eu só tenho um dia do final de semana, né? Mas na minha cabeça eu acho que eu vou perder o domingo e tal, então eu não gosto de dormir. Mas nesse dia eu desfaleci na cama, assim, ó. Eu deitei e apaguei, mas apaguei mesmo. Quando eu levantei, eu falei assim: cara, eu tô grávida. Só pode, tem certeza, eu tô grávida. E sonhei. Na mesma semana ali, eu já sonhei que eu já tinha um bebê, eu sonhei que eu já tinha um bebê e tal. E no término então dessa segunda semana, no meio na verdade,
Eu desci pra casa da minha mãe, contei pra ela, minha mãe falou assim, ih, tá grávida, certeza. E eu sempre falava com ela assim, não, eu não estou. Eu sempre tinha certeza que eu não estava. Mas dessa vez eu falei assim, será? Eu acho que eu tô mesmo. Porque, né? Mas eu vou esperar a menstruação, porque a menstruação ia descer ali em meados do dia 10. Falei, se ela não vier no dia 10, estou grávida mesmo. Chegou o dia 10, nada. Dia 11, nada. Dia 12, nada. Dia 13, nada. Quando foi no dia 14, aí eu desci lá, conversei com minha mãe comprou um teste pra mim, eu fiz o teste lá mesmo, na casa dela, que eu moro em cima da casa dela, e quando eu descobri, eu já fiquei desesperada, assim, ó, mas eu subi plena pra minha casa, eu falei, eu preciso fazer uma surpresinha e tal, e foi o vídeo que vocês viram. Foi tudo muito improvisado, não tinha nada pronto, nada. Mas eu precisava fazer naquele dia, porque o meu marido, ele já tava meio desconfiado. Era uma pessoa esperta, né? Ele tava meio desconfiado que a menstruação tava atrasada e tal. Mas eu precisava fazer naquele dia e foi então aí que aconteceu. Após essa semana da descoberta ali, da surpresinha, na verdade, eu já comecei a sentir os enjoos. Mas o meu enjoo não era aquele enjoo de dispor do estômago. Vomitar, literalmente. Era só o enjoo mesmo. Eu ficava enjoada e passava o dia inteiro assim com aquele enjoo terrível, muita indisposição. Vou confessar pra vocês que nesse primeiro trimestre eu fiquei muito indisposta. Eu não queria gravar vídeo, eu não queria editar, eu não queria postar nada. Eu ficava assim, eu mesmo. Só vivenciando ali aquela sensação. Eu ficava nessa. E, consequentemente, eu tive insônia também. Eu acordava 3 horas da madrugada e já não dormia mais. Não sei o que acontecia comigo, eu não conseguia dormir. E eu sempre fui uma pessoa que dormi muito bem. Se eu cair na cama assim, ó, é deitar e dormir pra valer. Tirando a parte que eu preciso ir no banheiro constantemente, né? Porque nesse período o banheiro se tornou o meu melhor amigo ou pior inimigo. Porque, gente, eu nunca vi na minha vida a vontade de urinar é terrível. E os seios foram crescendo demais, cresceram até muito. Esse período foi maravilhoso, porque os seios ficaram enormes mesmo, estão enormes, né? Mas agora já é um outro processo, é a barriga crescendo e até então só os peitos cresciam, né? A barriga nem tanto. Crise existencial. Chorei horrores. Primeiro trimestre pra mim foi um terror, assim, de chorar muito, de sentir medo, de sentir pavor das coisas. Eu ficava apavorada, eu achava que eu ia ficar uma grávida feia. E eram umas coisas nada a ver, eu sei que é nada a ver, mas na minha cabeça aqui eu achava que eu ia ficar uma grávida muito feia. E eu chorava e chorava e chorava. E às vezes eu descia pra conversar com minha mãe, aí eu, no meio da conversa eu já tava chorando ali e com medo de muita coisa. Mas eu sei que isso é normal, né? Acontece em muitas gravidezes, eu já vi muitos diários de gravidez também, e a maioria das mamães relatam essas coisas. E depois isso foi passando com o tempo. O tempo foi passando, aí eu fiz o primeiro ultrassom. Nossa, que maravilhoso ver que tava tudo bem. Isso foi me acalmando de uma forma que vocês não têm noção. Aí eu fiz o segundo ultrassom, aí melhor ainda, porque aí eu vi que o bebê tava ali, tava tudo bem, tava tudo ok. Isso me trouxe uma paz interior muito grande e aquela ansiedade, ela começou a diminuir bastante. Não tive desejo no primeiro trimestre, não tive desejo de comer nada. Tinha vontades normais, como eu tinha antes da gravidez. Vontade de comer alguma coisa. Tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo. Ao contrário do segundo trimestre, que já é um outro vídeo. Mas eu não tive desejo de comer nada no primeiro trimestre. Eu tive vontades comuns, vontades normais, mas nada de desejo pra falar assim, nossa, que desejo de comer isso, nada. Baixa libido, gente. Nossa, que indisposição. Muita indisposição, se é que vocês me entendem. O primeiro trimestre foi um trimestre bem pesaroso aí, de indisposição, alguns sangramentos, uma vez ou outra, acontecia bastante. E eu procurei um médico até, e médico do convênio, ele foi bem grosso, eu tive que trocar de médico, obviamente, né? Mas ele falou assim, para de fazer. E não me explicou nada, não falou nada, por que os sangramentos ocorriam, o que era pra eu fazer. E uma mãe de primeira viagem tá cheia de dúvidas, cheia de interrogações na cabeça.
Vou terminar esse vídeo em um cenário um pouco diferente, mas a minha câmera ficou faltando memória, então acabou desligando. Continuando, uma grávida precisa ir de todos esses detalhes, de todas as informações passadas direitinho, mas ele não era o meu médico de pré-natal, ele só estava acompanhando o processo inicial mesmo, então eu acabei desistindo dele e indo para outro médico. No mais é isso mesmo, eu gostaria apenas de dividir com vocês essas informações do primeiro trimestre, informar para vocês, falar com vocês como que foi todo esse processo. Não foi fácil, mas em vista de muitas mamães que eu vejo, tem muitas que sofrem muito, né? Nesses inícios e nesse processo inicial, e comparado a elas, eu posso dizer que eu fui sortuda, eu não tive problema absolutamente nenhum mesmo, foi muito tranquilo, tirando dessas nuvens de choro e dessa melancolia, que eu acho que tudo isso faz parte, né? Eu tenho um aplicativo, eu sigo um aplicativo e eu vi lá que tudo isso faz parte nesse início, nesse processo do primeiro trimestre. Então, é tudo muito novo e dividir isso com vocês, sem sombra de dúvidas, é muito especial pra mim. É isso, tudo que eu tinha pra falar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!